E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos semifinal do Campeonato Paulista, é Novo Horizontino e Corinthians. É isso aí, o Corinthians chegou à semifinal, vai pegar o time de melhor campanha do Paulistão até aqui. E se o Corinthians avançar para a final, terá um clássico pela frente, porque a outra semifinal é Palmeiras e São Paulo, né? E o Corinthians joga novamente aí fora de casa, né? Já vai ser o quinto jogo como visitante, cara. O quinto jogo. Pois é, e se o Corinthians se classificar para a final, aí vai ter 2 jogos a final, lembrando que a semifinal é jogo único, tá? Assim como as quartas de final. Se perdeu, tá fora. Se ganhar, vai pra final, beleza? Então é isso aí. Para começar, vamos com a provável escalação do Corinthians. Vocês estão vendo aí. Galera, é o seguinte. Eu não vi prévia de escalação nenhuma, tá? Não vi prévia. Então, esse time aí é um time que eu escalaria, tá? Mas tenho dúvidas. Então eu coloquei aí Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, André Luiz, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Vitinho e Memphis Depay, tá? Então eu acredito que esse é o provável time e eu escalaria também mais ou menos isso aí, tá? Bom, eu acho que a defesa é essa, né? Com Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e por aí vai, né? O meio de campo, eu não sei se o Carrijo vai poder, assim, ser titular, né? O Alan também tem possibilidade. Lembrando que o Matheus Pereira resolveu machucar, então tá fora do jogo. Infelizmente, o Matheus Pereira recém-contratado aí, começou muito bem o ano, é desfalque, né? E no ataque, seu Yuri, né? Eu imagino que o ataque pode ser Memphis e Vitinho, né? Porque assim, seu Yuri vai escalar quem? Né? O Guinegão não tá dando conta. O Guinegão não tá dando conta. O Pedro Raul não é jogador de futebol. Não é. O Pedro Raul tá no esporte errado. Eu já falei isso, cara. O Pedro Raul tá no esporte errado. Alguém avisa isso pra ele, né? Então assim, qual a outra opção? Poderia, por exemplo, tirar o Vitinho e colocar o Alan. Aí ficaria Ranieri, Alan, André Luiz, Bidon e Garro e o Memphis isolado no ataque. Pode ser uma possibilidade, né? Talvez. Enfim, mas é isso, galera. É isso. Esse é o provável time. É um time que eu escalaria também, mas vamos esperar o Dorival aí para ver o que ele vai escalar. É isso. Bom, vamos agora com o retrospecto do confronto e vamos lá. E tá aqui. Histórico de confrontos entre Corinthians e Novo Horizontino, né? E já foram 30 jogos na história e o Corinthians tem 16 vitórias e o Novo Horizontino 7, tá? Além de 7 empates, beleza? Bom, Corinthians e Novo Horizontino por estádios. Lá no Jorjão, né? No Jorge Ismael de Biassi em Novo Horizonte, que é o palco do jogo desse sábado, já foram 13 jogos e o Corinthians venceu 5 vezes, o Novo Horizontino 4 e também tem 4 empates. Então, lá em Novo Horizonte, o Corinthians tem vantagem no número de vitórias, beleza? Continuando, pelo Paulistão aqui já foram 26 jogos e o Corinthians tem mais que o dobro aí do número de vitórias, 13 contra 6 do Novo Horizontino. Bom, e
E os maiores artilheiros do Corinthians contra o Novo Horizontino, todos com 2 gols. Olha só, todos com 2 gols. Jorginho, Moacir, Marcelinho Carioca, Neto, Yuri Alberto, Fagner, Silva e Ezequiel. Pois é, o Corinthians tem 8 artilheiros contra o Novo Horizontino e todos com 2 gols aí. Jogadores antigos, jogadores recentes aí como Yuri Alberto, Fagner, enfim. Continuando, o primeiro confronto entre eles foi 86, um empate por 1-1, tá? A maior goleada do Corinthians contra eles, um 4-0 pelo Paulistão de 96, beleza? Continuando aqui, vamos ver? Ó, tá aí os últimos jogos entre Corinthians e Novo Horizontino, né? Ano passado teve 3 jogos, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Paulista. E o Corinthians venceu todos. Pois é, todos o Corinthians ganhou por 1-0, né? Pois é. No Paulista, teve o gol do Alex Santana, né? O Corinthians entrou com o time totalmente reserva. Se não me falha a memória, o Hugo Souza pegou pênalti naquele jogo. Pois é, pegou pênalti. E o Corinthians venceu por 1-0 pelo Paulista. E aí pela Copa do Brasil, que foi a estreia do Dorival. Pois é, a estreia do Dorival pelo Corinthians foi justamente contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, pela Copa do Brasil, né? Foi o jogo de estreia do Corinthians aí na campanha tetracampeã da Copa do Brasil. Vencemos 1-0, gol do Héctor Hernández. Pois é, o espanhol marcou. Aí na volta, o Corinthians venceu também por 1-0, gol do Yuri Alberto, né? Gol do Yuri, nos acréscimos ele marcou e o Corinthians eliminou o Novo Horizontino da Copa do Brasil, 2-0 no agregado, né? Então, ano passado, 2 jogos em Novo Horizonte e o Corinthians venceu os 2 por 1-0. Pois é, então, esperamos que seja outro 1-0, tá ótimo, né? Tá ótimo se for 1-0 de novo contra eles lá, né? Enfim, então tá aí. E lembrando, galera, que aqui no site do meu timão, quando vai contar o retrospecto dos confrontos contra o Novo Horizontino, acontece o seguinte, né? Antigamente existia um Grêmio Esportivo Novo Horizontino, né? E esse time, se não me engano, chegou a ganhar a Série C do Campeonato Brasileiro na década de 90, né? Enfim, mas esse Grêmio Esportivo Novo Horizontino encerrou as suas atividades em 99, né? Aí anos depois, em 2010, surgiu o atual Novo Horizontino, né? Que é o Grêmio Novo Horizontino, né? O antigo era o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, aí o atual é só Grêmio Novo Horizontino mesmo, sem o esportivo no meio, né? E aí o meu timão junta o retrospecto do antigo Novo Horizontino, que não existe mais, com o atual, né? Que foi fundado em 2010. Então o retrospecto aqui entre os dois é juntando o antigo Novo Horizontino e o atual, né? Então é isso. Bom, e agora vamos ver a tabela do Campeonato Paulista. Tá aí a semifinal, Novo Horizontino e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O jogo do Corinthians é 8h30 da noite desse sábado, tá? E vai ser transmitido pela Record, Cazé TV, TNT Esportes e HBO Max, né? Então, vocês têm várias opções aí para acompanhar o jogo do Corinthians, tá? 8h30 da noite desse sábado, né? A outra semifinal é Palmeiras e São Paulo, tá? No domingo, às 8h30 da noite, tá? E assim, galera, avaliando a semifinal, o Corinthians, se conseguir classificar para a final, a maior possibilidade é que o Corinthians decida a final fora de casa, né? Pela campanha no Paulistão, né? O Corinthians, entre os 4 semifinalistas, é o que tem a pior campanha, né? Juntando os 4 que chegaram à semifinal, o Corinthians é o que tem a pior campanha. Então, a possibilidade do Corinthians chegar na final e decidir fora é maior, né? Mas enfim, eu acho que o Corinthians, sem enfrentar o Palmeiras,
independente dos resultados, né, da semifinal, se enfrentar o Palmeiras numa eventual final, aí decide fora de qualquer jeito. Mas contra o São Paulo, eu acho que sim, há uma possibilidade do Corinthians decidir em casa contra o São Paulo. Se o Corinthians vencer no tempo normal e o São Paulo passar nos pênaltis, aí o Corinthians passa o São Paulo na pontuação e decide a final em casa, né? Então, tem essa possibilidade ainda do Corinthians decidir o Paulistão em casa. Se vencer no tempo normal e o São Paulo eliminar o Palmeiras nos pênaltis, beleza? Mas contra o Palmeiras, eu acho que se o Palmeiras passar nos pênaltis, assim, não tem possibilidade de decidir contra eles em Itaquera, tá? Porque assim, o Palmeiras, deixa eu só lembrar aqui, ó, a tabela. O Palmeiras terminou a primeira fase com 16 pontos e o Corinthians 14, né? Aí o Palmeiras venceu nas quartas, foi a 19. E o Corinthians empatou, foi a 15. Né? Então não tem possibilidade do Corinthians passar o Palmeiras nessa semifinal. São 4 pontos de diferença, né? Então, se o Palmeiras empatar e passar nos pênaltis, vai a 20. Se o Corinthians vencer no tempo normal, vai a 18, juntando toda a pontuação do Paulista em todas as fases. Então, o Corinthians não alcança o Palmeiras em pontuação, tá? Mas o São Paulo sim. Por quê? Na primeira fase, o Corinthians fez 14 pontos, tá aqui ó, 14, e o São Paulo 13. Aí nas quartas de final, o Corinthians empatou, foi a 15, e o São Paulo venceu, foi a 16. Então tá, 16 pro São Paulo e 15 pro Corinthians em pontuação. Aí chega na semifinal, se o Corinthians vencer, vai a 18. Se o São Paulo empatar e passar nos pênaltis, vai a 17. Então fica 18 Corinthians, 17 São Paulo na pontuação do Paulistão, juntando todas as fases, tá? Aí o Corinthians decidiria em casa, tá, gente? Então, concluindo, a única possibilidade do Corinthians decidir uma possível final em casa é se vencer o Novo Horizontino no tempo normal e o São Paulo passar nos pênaltis, tá? Aí enfrentaria o São Paulo no primeiro jogo na casa do São Paulo, segundo jogo em Itaquera, tá? É a única possibilidade que o Corinthians tem de decidir em casa esse Paulistão, beleza? Entenderam? É isso aí. Bom, e uma última coisa é o árbitro. Pois é, a Federação Paulista escolheu esse cara aí, João Vitor Gobi, pra apitar aí essa semifinal, beleza? João Vitor Gobi, que já apitou 6 vitórias do Corinthians, 2 empates e 3 derrotas, tá? Ele apitou um jogo no ano apenas, 1-1 contra o São Paulo. E a última vitória que ele apitou, esse 2-1 contra o Noroeste pelo Paulistão do ano passado, tá? Então, o Corinthians tem um bom retrospecto contra ele. Porém, aqui no site do meu timão, que dá o histórico dele aqui, o meu timão conta todas as categorias, inclusive o feminino e a Copa Paulista, né? A Copa Paulista, o Corinthians, quando disputou, foi com a base. Então, por exemplo, tem um 8-0 pro Corinthians aqui contra o Palmeiras, que ele apitou, mas foi pelo Paulista Feminino. Então, teve esse 8-0, aí teve pela Copa Paulista aqui, ó. Copa Paulista, Corinthians e Bragantino. Então, o meu timão puxa o histórico dele inteiro, incluindo masculino, feminino, base e tudo mais, tá? Mas, assim, apitando o jogo do profissional masculino do Corinthians, a última vitória que ele apitou ano passado, 2-1 contra o Noroeste. E esse ano, o empate com o São Paulo em Itaquera, beleza? Então é isso, galera. Vamos para palpites. Vamos palpitar. Ai, ai, ai. Será que temos outra decisão por pênaltis, meus amigos? Ai, meu coração. Ai, meu coração. Será que o Hugo Souza vai pegar mais pênaltis aí nessa semifinal? Vai ampliar seus números aí em defesas de pênalti? Pois é, né? Se empatar é pênaltis de novo. Pois é pênaltis de novo. Enfim, cara,
vai ser um jogo assim bem difícil, cara. Muito mais difícil do que foi contra a Portuguesa, na minha opinião. E o Corinthians, assim, nos últimos jogos, não vem atuando tão bem, né? Não vem. Então, assim, cara, vai ser tenso. Vai ser bem tenso. Mas, assim, eu vou apostar em 1 a 0 Corinthians, tá? 1 a 0, mas com um pressentimento que vai pros pênaltis. Então se prepara aí, meu amigo. Se prepara que eu tô pressentindo que teremos pênaltis de novo. Mas, claro, eu vou torcer pra ser aquele 1 a 0 suado do jeito que a gente gosta. Gol do Gustavo Henrique de cabeça e vamos lá pra cima deles, beleza? E é isso aí, galera. Bom, comentem o que vocês acham aí do jogo e comentem o palpite de vocês. O meu é 1 a 0 para o Corinthians e vamos lá pra cima deles, né? Na última rodada, Cruzeiro e Corinthians, eu acertei o placar, não foi? Não falei 1 a 1 e terminou 1 a 1, né? Na última rodada do Brasileiro, eu acertei Cruzeiro e Corinthians, né? Foi 1 a 1 que eu dei o palpite, se não me falha a memória. Então, vamos lá, vamos lá. Vai que eu acerto de novo. 1 a 0 Corinthians, é isso aí. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis e vai, Corinthians!